Olá, eu sou o professor Alexandre, professor de História. Eu tenho mestrado em História pela Universidade Federal de Pernambuco e atualmente eu estou trabalhando como professor da Rede Estadual de Alagoas e como professor convidado do Departamento de História da Faculdade de Formação de Professores da Mata Sul, conhecida por aqui como FamaSul. O tema de hoje é civilizações agrícolas da Mesoamérica e dos Andes, ou seja, vamos trabalhar um pouco astecas, maias e incas. Vamos lá. Os maias é uma civilização entre o século III e o século X, se localiza atualmente na cidade do México e eles ficaram conhecidos de modo especial pelo conhecimento da astronomia e da matemática. Porém, como diz o ditado, a fama chega longe. Então, muitos estudantes, muitos professores focam muito na questão dos sacrifícios humanos. Esse argumento dos sacrifícios humanos, eles são utilizados para justificar a colonização espanhola. Ou seja, a civilização espanhola veio para civilizar os povos pré-colombianos, ou seja, os povos que existiam aqui antes da chegada de Cristóvão Colombo, e vieram trazer a fé, a civilização e a paz. Todos nós sabemos que isso não é verdade e a nossa região continua muito violenta, principalmente depois dos espanhóis. Ok? Então vamos lá, sobre a divisão social dos maias. Eles eram divididos praticamente em dois grupos. O primeiro grupo, que era a grande parcela da população, era formada por agricultores. E o segundo grupo era formado por sacerdotes, governantes e guerreiros. A principal atividade econômica dos maias era a agricultura. E o seu produto principal era o milho. Existe uma discussão como os maias desapareceram. A palavra é essa, desapareceram. Alguns falam de doença, alguns falam de fugas, alguns falam de abandono. O fato é que as cidades estão vazias. As cidades maias foram encontradas vazias. E o que sabemos deles são escritos, são figuras, são modos de análise daquela sociedade. Então, a segunda sociedade que vamos estudar, são os astecas. Eles, como civilização, existiram entre o século XIV e o século XVI. O século XVI que combina com a invasão espanhola, a dominação espanhola e a vitória espanhola. A civilização asteca é uma das principais civilizações da América pré-colombiana, da América antes da chegada de Cabral. A sua cidade, a sua capital, se é que pode chamar assim de capital, ela se localiza na atual cidade do México. Se chama Tenochtitlan. Difícil, né? Atual cidade do México. E essa capital ficava em um lago, em cima do lago. Por incrível que pareça, ela foi construída em cima do lago, mas ela foi destruída e os espanhóis aterraram o lago. Talvez seja por uma questão de memória, né? Para que o povo não olhe para o lago, não olhe para as ruínas da cidade e não se revolte, tipo, vamos fazer a América, ou seja, vamos construir outra coisa no lugar. Eles optaram pelo aterro. Sobre a organização social, é importante pensar astecas, maias e incas como organização social similar. Certo? Então, se lá nos maias nós temos sacerdotes, guerreiros e chefes militares, aqui nós temos o mesmo estilo de organização. Tá certo? Essa organização, deixa eu encontrar aqui, é assim: nobreza, chefes militares,
sacerdotes, e aí aparece um elemento novo. Altos funcionários do Estado. É claro que a maioria da população estava na agricultura, mantendo esses daí. Porém, é um Estado um pouco mais organizado. Tá certo? Sobre a organização do Estado, podemos perceber que havia uma espécie de liga ou federação de cidades, independentes entre si, ou seja, aquelas dinastias que mandavam naquelas cidades permaneciam, porém, havia um certo tipo de acordo religioso e econômico que só seriam resolvidos pelo centro, ou seja, pelo imperador. Então, é uma mescla de autonomia e centralização. É um esquema muito interessante para se pensar. Tá certo? Sobre os Incas. Surge no século XII, na região de Cusco, atual Peru, mas chega também até a Bolívia. E uma coisa interessante, eles possuíam cerca de 15 milhões de habitantes. Em termos de comparação, utilizando Darcy Ribeiro no livro O Povo Brasileiro, a cidade de Lisboa, junto com Portugal, etc., possuía 5 milhões de habitantes. Então nós temos uma população anterior à chegada de Colombo com 15 milhões de habitantes. Vamos lá falar um pouco sobre os Incas. Os Incas possuíam uma organização teocrática, ou seja, a religião estava no centro. E o seu imperador era considerado filho do Sol. Ele era chamado de Inca ou Sapa Inca. Aí você chame como você quiser. A agricultura, ela era a base da economia. Então nós temos uma repetição, astecas, maias e incas, tendo como base a agricultura. Só que aqui também aparece o comércio, para sustentar a nobreza e o uso do papel. Por onde eu procurei, eu não pude perceber se o uso do papel ele era importado dos espanhóis ou se eles já conheciam a técnica do uso do papel. De qualquer forma, o uso é extraordinário. Dentro dos Incas, existe uma forma de organização da agricultura, é uma organização parental, social e religiosa, que se chama Ayllu. O que é o Ayllu? São comunidades que se organizam em forma parental e tudo o que eles produzem é comum entre eles. Quando veio sobre essas populações que já existiam antes dos Incas, esse império, foi mantido a organização do Ayllu. Para quê? Para que a agricultura ela não morresse. Então, esse tipo de Ayllu poderia ser comparado ao que nós chamamos hoje de agricultura familiar, só que de uma forma diferente. Mas a base é familiar, tá certo? O que fica marcado para que lembre-se sobre esse povo, eles construíram estradas e cidades. A mais conhecida é a cidade de Machu Picchu, uma cidade turística, etc. E sobre a divisão social, veja que eu estou chamando a atenção para o que se repete. Nós temos como divisão social nobreza local, funcionários do Estado, como no tema anterior, e a família do imperador e o próprio imperador. Ou seja, astecas, maias e incas possuíam uma estrutura hierarquizada. Ou seja, imperador, nobreza, agricultores. Ou seja, quem trabalha e mantém as classes superiores. Então, como dica para pensar em alguns aspectos, pensem. Ponto em comum, astecas, maias e incas. Agricultura como base. Estrutura social piramidal como base das três sociedades. E a presença muito forte de funcionários do Estado, ao lado de sacerdotes e militares. Ou seja, 3 impérios que conseguiram se organizar e ter estrutura antes da chegada de Colombo aqui. Então,
para efeito de aprendizagem, é bom dividir. Os índios que viviam aqui no Brasil, havia uma estrutura mais ligada à natureza, uma organização mais comunal, etc. E sem hierarquia. E astecas, maias e incas da Mesoamérica, hierarquicamente organizados, estruturalmente organizados em cidades, em política e em Estado. Tá bom? Então fica a dica, tenham boa leitura do conteúdo e vamos estudando, porque esse ano, minha gente, é ano de Enem. Tá bom? Abraço e fiquem em casa. Fiquem em casa porque o coronavírus está aí para todo mundo. Tá bom? Abraços, fiquem com Deus. Tchau.